processo hemorrágico associado e sem nenhuma células neoplásicas também associadas. Então, são caracterizados como cistos simples. Assim como vocês podem observar a quantidade de cistos pequenos. Estão distribuídos pelo córtex. São células bonitinhos, bem delimitados, parede bem regular, fundo limpo. Então, provavelmente estava todo ele preenchido por um líquido seroso, um líquido límpido, formado, então, por esses cistos. Às vezes, o que a gente observa muito nesses cistos, apesar dele ser muito volumoso, alguns cistos eles são decorrentes de um processo de diálise. Aquelas pessoas que já estão em estágio terminal, que precisam de fazer uma diálise, podem formar um cisto. O que diferencia é que esses cistos, na maioria das vezes, eles são numerosos. E, à medida que essa diálise prolonga, esse cisto é formado após esses cistos, carcinomas renais, o que não acontece naquele cisto e o que não é também causa daquele isso. Observem essas alterações no parênquima, uma área até amolecida, diferente desses tumores que a gente conhece, que são tumores mais sólidos, mais firmes, uma área esbranquiçada, alguns relatam como até amarelada, bem delimitado, formando cápsula e associada a ele um cisto. Então, carcinoma renal, um carcinoma de células claras, que é uma neoplasia mais comum do rim. E é o mesmo. Não, geralmente o que a gente diferencia dos cistos, mesmo desse aqui, daquele cisto que eu mostrei para vocês, um cisto simples, que alguns cistos eles são formados decorrente de uma diálise. Mas o que diferencia muito do que eu estou mostrando para vocês é porque tem, com o tempo, associado um carcinoma. Então, aquele cisto, a própria diálise, insuficiência renal, leva à formação de um carcinoma associado. Desses aqui, é o carcinoma renal associado a um cisto. Então, esse é o carcinoma, não é decorrente de diálise, é só apenas uma diferenciação, um diagnóstico diferencial. Um cisto simples, um cisto decorrente de uma diálise e um carcinoma de células renais que formam também áreas císticas. Cadê o da diálise? Não, aqui não tem. Eu só comentei com você como se fosse um diagnóstico diferencial. O que diferencia da diálise é que são cistos múltiplos. São vários cistos no córtex, mas que podem estar associados ao carcinoma. O que não, ali é um cisto simples, único, e aqui um cisto simples único. E os demais cistos simples. Observem nessa... Sim, nos polos. Na maioria das vezes, no polo superior. Agora, observem esse cisto, tanto nesse quanto neste. Vejam a parte externa do rim. Como que a gente caracterizaria esse diagnóstico? Como uma nefroesclerose benigna decorrente de uma hipertensão arterial. Então, a pessoa já tinha uma hipertensão já de longa data, ou por um diabetes, ou pela própria hipertensão, o que dá tempo de formar essas granulações. O que diferencia da maligna, que não dá tempo de formar, já que está vindo uma hipertensão muito prolongada, muito arrastada, geralmente formam essas granulações finas no córtex, na parte externa, na cortical. Uma nefroesclerose associada com carcinoma de células claras. Desses aqui, alguma pergunta? Essas granulações finas da nefroesclerose benigna, ela é o quê? O que é isso? É fibrose? Tem formação de fibrose. Elas formam várias granulações difusas por todo o córtex, decorrente da hipertensão, e vai formando essas áreas de fibrose. Isso. E não tem cistos múltiplos, só tem cistos únicos aqui. Só cistos. Os únicos cistos são cistos simples, e esses são múltiplos. Esses são múltiplos no córtex. Então, mas eles não poderiam ser de diálise? Não, porque geralmente poderia estar associado a um carcinoma associado.
eles evoluem à medida que está formando aquele cisto com a diálise, às vezes uma diálise também prolongada, de 10 anos aproximadamente, desenvolve um carcinoma associado a ela. O cisto simples não vai associar com carcinoma? Não. E o que é que causa esses cistos simples, assim, únicos? Esses cistos aí? Geralmente alguma alteração do próprio rim, alterações hormonais, a própria insuficiência, às vezes assintomáticos, às vezes são só achados pós-mortem. Então, é pela própria alteração funcional do rim, mas que não leva a nenhuma sintomatologia. Qual seria o sintoma? A própria dor, que poderia lembrar, e a distensão do órgão, que levaria à dor. É o rim policístico? Não, esses aqui são cistos, esses são cistos simples. E você tem os cistos policísticos da doença policística do adulto. E esse... Que é uma doença autossômica, que é uma doença dominante, que já é uma doença hereditária. Esse carcinoma renal, vou caracterizar ele como áreas brancacentas, amolecidas. Amolecidas, bem delimitadas, o que a gente diferencia daqueles tumores sólidos que a gente conhece como tumores mais firmes. Se você apalpar, pegar a consistência, não sei se você observou, ele está bem mais amolecido, está quase que da mesma consistência do órgão. Posso passar as figuras para vocês verem? Pode. Oi? Também. Todos aqui são os mesmos. Aqui a gente só tem um cisto pequeno. Aquele ali é volumoso, Esse aqui é grande, e esse aqui é um cisto pequeno. Então eu tenho cistos e carcinoma renal. Oi? Eu tenho cisto e carcinoma renal. Cistos, carcinoma renal, carcinoma associado a uma nefrosclerose benigna. É a mesma, só que cortada. É uma peça, é um órgão único, Tem mas que foi volumoso. fatiado. Aquele é volumoso e esses aqui também é único, mas é menor do que aquele, olha o tamanho que é. Aqui no colo. Então só tem cisto e carcinoma. Só cisto Aqui e é carcinoma. Esse aqui é um carcinoma? Esse aqui é. E aquele lá também. É a mesma peça. E todos os dois estão associados a cistos? É uma peça só. E É um carcinoma de células com formação de cavidade cística. E a nefrosclerose. Geralmente esse carcinoma de células claras está associado a alterações cromossomos 3 e acho que VHL, o gene VHL. Vou correr nas moscadas. esse daqui é uma carcinoma. Que é o mais comum. Esse aqui é necrose? Tem uma nada depois, tem um loco direitinho e o gene VHS. Que sabe também, que leva às alterações. Esse é o que? Pergunta de biologia, fala o que? Genética? Esse aqui. Por que tá diferente? Esse aqui tá preto e esse aqui tá branco? Gene VHS. É por causa do racismo. Só você sabe Não sei o que é. Esses pequenos. ainda qual o mecanismo. Esse aqui é cisto? Não, o negócio é questão da As são menores. toda cistocarcinoma, não é? Mas olha só, Barney. Carcinoma, só aqueles dois não. São cistos. Carcinoma, só aqueles dois. Carcinoma é Carcinoma, só esses dois. esses dois aqui. Porque foi cortado. E o resto tudo é cisto. Aí tem a nefrosclerose benigna. É. Aí tem o carcinoma, tem o cisto e tem a nefrosclerose benigna. E o resto tudo é cisto. Esclerose benigna. Isso. Benigna? Isso aqui é cisto também. E os outros todos são cistos, né? Mas cisto é tudo cisto. Múltiplos e sei lá. Porque esse aqui é. Isso é volumoso, né? Ali? Cisto simples. Esse é um cisto simples volumoso. Cisto simples volumoso. E esses daqui? Cisto é benigno? E esses São cistos pequenos, cisto simples. E aqui são cistos pequenos e múltiplos. Esse aqui é o quê? Cistos pequenos e múltiplos. Tudo cisto. Carcinoma só aquele ali.